Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por mais de 50 TVs comunitárias em todo o Brasil. Hoje apresentamos um programa especial que será o curso Poder Americano, com a colaboração da ANBEP, Associação dos Mantenedores Beneficiários da Petros, e coordenado pelo professor José Luiz Fiore. Este curso terá 10 aulas. Hoje apresentamos a aula de número 2. O palestrante será o próprio professor José Luiz Fiore, falando sobre o poder global dos Estados Unidos. Obrigado. Bom, tinha pensado começar a nossa conversa de hoje, nossa aula de hoje, recapitulando brevemente o que estivemos vendo na última aula, para acertarmos os passos com quem estamos aqui e para informar os que não estiveram eventualmente. Na aula passada, nós começamos falando do livro Poder Americano e da nossa pesquisa sobre as transformações do sistema econômico e político mundial nas últimas décadas do século XX. E vimos que nossa discussão sobre o futuro do poder americano no século XXI nos levou para trás a uma investigação de longo fôlego, que já nos toma 20 anos de trabalho, sobre as origens do próprio sistema mundial nos séculos XVI e XVII, momento em que nascem os estados e as economias nacionais europeias. Como vimos, ao nascer, e estou apenas recapitulando, os estados e as economias nacionais europeias, neste período, nesse longo século XVI, que apelidou o historiador francês Fernand Braudel, formaram entre si os estados e a economia, os primeiros estados nacionais e economias nacionais, um sistema complementar e competitivo, que se expandiu pela competição a partir da Europa e acabou incorporando o resto do mundo nos séculos seguintes. E vimos também que esse sistema se expandiu com uma máquina de acumulação de poder e riqueza, foi sempre hierárquico e quase sempre teve um núcleo central, ou teve sempre um núcleo central composto por não mais do que 5 ou 10 grandes potências, todas elas europeias até o século XX. Potências que mantiveram entre si, neste período, um estado que se poderia chamar quase crônico de guerra. Não é? Guerras reais, guerras virtuais, no sentido que nós vimos na aula passada, não é? E guerras que, sobretudo as reais, mas sobretudo as virtuais, não é? Que foram essenciais e cumpriram um papel essencial do ponto de vista do mecanismo que o sistema construiu de acumulação do poder e da riqueza. Por fim, vimos também que nessa hierarquização, nessa dinâmica expansiva, nesta competição e nessas guerras, ou todas elas, de certa forma, decantaram, a partir de um certo momento, uma liderança em conteste, a liderança da Grã-Bretanha, né, que ocupou um lugar de hegemon entre as grandes potências e de cabeça imperial do mundo com relação à periferia e às colônias durante todo o século XIX, início do século XX, e só no século XX foi substituído pelos Estados Unidos. No século XVIII nós falamos na aula passada da existência de uma bipolaridade francesa-inglesa com a Grã-Bretanha e França, não é? E a partir daí dissemos que esse sistema mundial sempre apresentou, no fundo, um certo eixo central bipolar, não é? Que organizou estrategicamente os demais conflitos. Isso pode ter sido em algum momento Portugal e Espanha, pode ter sido Espanha e Holanda, pode ter sido Holanda e Grã-Bretanha, e foi, durante a maior parte do tempo, Grã-Bretanha e França. No século XX será substituído pela bipolaridade Estados Unidos-União Soviética. Pois bem, hoje nossa proposta é falar sobre a formação
e a entrada dos Estados Unidos nesse sistema. E sobre o processo rapidíssimo pelo qual este Estado e esta economia nacional, que aparentemente nasceram quase do zero, se transformou na potência dominante mundial em menos de 200 anos de história. Talvez por causa disso, dessa rapidez, muitos consideraram e seguem considerando que a formação do Estado e da economia norte-americana não tem a ver com a história ou o modelo europeu que nós estivemos analisando na aula passada, não é? Autores de várias tendências, divergentes entre si em muitos aspectos, muitas vezes convergem nessa apreciação, nessa avaliação de que a história, a trajetória norte-americana foi uma espécie de experiência única, não é uma experiência irrepetível dentro da história da formação dos estados e das economias nacionais capitalistas. Como se o fato de os Estados Unidos ter nascido fora da Europa, né, lhe desse uma situação, uma condição, uma diferenciação e uma irrepetibilidade. Seja pelo lado político, seja pelo lado do desenvolvimento econômico, do seu capitalismo, seja finalmente pela forma que os Estados Unidos se expandiu e se fez presente como poder dentro do sistema mundial. Esta não é a nossa posição. Esta não é a posição do nosso livro, O Poder Americano. Pelo contrário, a nossa tese, o nosso ponto de partida, a nossa tese central é de que os Estados Unidos não são uma exceção. Não, os Estados Unidos são, de fato, um produto, uma parte essencial do próprio processo de expansão do sistema interestatal e capitalista europeu. Não é? Nesse sentido, é óbvio, os Estados Unidos são originais, por definição. Aliás, sempre todos os casos são originais, mas não é isso que interessa do ponto de vista teórico. Isso é mais bem uma questão literária, não é? Ou da crônica, mas não da teoria. O que nos interessa é tentar encontrar o que são os fatores comuns, o que os Estados Unidos têm de comum com os demais estados que conformam o sistema europeu, que é de lá que nasceu, não é? Então, nesse sentido, do nosso ponto de vista, é uma posição incorreta a analisar os Estados Unidos individualmente, como um processo endógeno, como um processo nacional. Sim, tem que ser feito, isso tem que ser feito. Mas o nosso ponto de partida não é a endogenia americana, é a inserção, os Estados Unidos como prolongação, como projeção do próprio movimento competitivo, bélico, expansivo do sistema europeu. Ele nasce por causa disso, não existiria Estados Unidos se não for que a natureza expansiva não é deste pequeno núcleo das grandes potências. Os Estados Unidos, durante algum tempo, digamos, foi parte colonial de um império-estado, de um estado-império, que nós chamamos na aula passada os minotauros, as grandes potências, parte-estado, parte-império, não é? Pois bem, nesse sentido, é óbvio que os Estados Unidos teve uma trajetória original, não é? Porém, não excepcional. É original, sim, com relação aos europeus, é original também com relação a nós, que somos os Estados nacionais que nascemos logo depois dos Estados Unidos. Nós somos os primeiros Estados nacionais a nascer fora da Europa. Só existia esse fenômeno na Europa. Entende? Onde é que nasce Estado Nacional fora da Europa? Aqui, na América. É aqui que eles criaram seus primeiros filhotes. Não? Ou seus primeiros clones, que seja. Não é? Pois bem, nesse sentido, é óbvio que a originalidade americana começa por isso mesmo. Isto é o primeiro Estado Nacional nascido fora da Europa. O primeiro. Segundo, não é? Os Estados Unidos nasceram na década de 1780, se considerarmos a data, enfim, da independência, sobretudo a data da paz com a Inglaterra, em 1783, não é? E no momento que os Estados Unidos se constituíram, o sistema estatal já estava constituído.
assim como as primeiras economias nacionais capitalistas já estavam constituídas. Mas, não é, elas se projetaram no mundo e isto gerou os Estados Unidos. Temos que começar a pensar assim, senão são umas comparações não sistêmicas, não globais. Vamos chegarmos assim, no mau sentido, são comparações nacionalistas, como se cada país fosse uma coisa isolada. Nós estamos defendendo nesse livro e nesse curso a tese que trata-se de um sistema, a partir do século XVI. Se expandiu, incorporou e passa a ter regras, leis que são comuns, ainda que hierarquizadas, e ainda que haja poderes e riquezas distintas, não há? Pois bem, o que nos surpreende, o que nos interessa é ver como é que um país que nasce fora do núcleo europeu, tá certo? E nasce como expansão colonial do núcleo europeu, logrou chegar à posição de poder e riqueza que chegou, não é? Mas nossa tese é que ele não chegou a isso porque seguisse caminhos diferentes dos europeus, dos países capitalistas, dos estados nacionais originais. O que passa é que ele, em primeiro lugar, já nasceu tardio. Ele é um estado nacional tardio. Tá certo? Ele já é de uma segunda geração, ou da primeira geração de estados extra-europeus. Segunda questão que é fundamental para pensar a formação americana desde a sua origem, sobretudo aqueles que vivem sempre angustiados, por que nós não somos como os americanos, não é? Ou por que não tivemos a mesma trajetória, será? É que os Estados Unidos, na verdade, nascem como nós da barriga de um império. Eles são filhos de um império, não é? Mas, como quase todos os estados nacionais do mundo, com raríssimas exceções, os 194 estados nacionais que existem hoje no mundo, a grande maioria nasceu dos impérios europeus. São uma espécie de decomposição dos impérios. São uma espécie de projeção dos impérios. Tá certo? Com exceções, sim, como o Japão, como a China, enfim, mas o resto. Tá certo? Agora, qual é a diferença? Por exemplo, a diferença americana com relação a nós, que é uma diferença importante a se considerar na trajetória americana posterior, é que os Estados Unidos nasceu sim da barriga de um império europeu, mas nasceu da barriga de um império europeu em pleno processo de expansão, escalada e conquista da centralidade mundial. E todos os demais nasceram praticamente, ou quase todos, de impérios em decadência ou em decomposição. Nós mesmos. Mas depois os outros do século XX igual, a mesma coisa. Não há? Os Estados Unidos não só nasceram, não é, do império ou do Estado vitorioso, tá certo? Mas ainda nasceram no momento em que ele estava em plena escalada para a hegemonia mundial. Tá certo? Não é num momento qualquer que eles nasceram. Eles nasceram no momento que a Inglaterra estava dando o salto do gato. Estava vencendo a luta pela hegemonia europeia e mundial. No momento que a Inglaterra estava vivendo sua revolução industrial. No momento que a Inglaterra começava a construir a primeira divisão internacional do trabalho a partir dos requerimentos impostos pela sua industrialização. É nesse contexto que os Estados Unidos se independizam. Além disso, para entender na origem alguns traços americanos, não se pode esquecer que esta independência, a guerra da independência norte-americana, de fato, tampouco foi exclusivamente uma guerra endógena, digamos assim. Não é? A guerra da independência americana, na verdade, é um pedaço de uma guerra global. Não apenas porque a França se envolveu na guerra a partir de 1777, não apenas porque a Espanha se envolveu na guerra contra a Inglaterra em 1779, porque a Holanda entrou na guerra em 1780, não é? E porque depois Rússia, Prússia, Dinamarca, Suécia, todos se alinharam, ainda que de forma mais discreta, contra a Inglaterra. Isso é um verdadeiro levante das demais potências europeias contra a Inglaterra, não é? É nesse contexto que se dá a Guerra de Independência Americana. A Guerra da Independência Americana é como uma espécie de um espaço desta guerra global, que simultaneamente estava ocorrendo no Mediterrâneo, estava ocorrendo na África, estava ocorrendo na Índia, não é? É como se os Estados Unidos tivessem tido a sorte ou o azar de terem sido paridos por todas as grandes potências juntas e em guerra, não é? E mais, terem sido paridos pela derrota da Inglaterra.
e pela mão das demais potências. Se vocês, mas esse episódio da Guerra da Independência, por sua vez, não é? Tem que ser, se nós colocarmos ele numa perspectiva mais ampla, para ver como o movimento é contraditório, essa Guerra da Independência americana, ela, a sua vez, se inscreve numa trajetória crescente de conflitos que tem o eixo bipolar Grã-Bretanha, França, no seu epicentro, e que começa pela Guerra dos Sete Anos, em 1756, e só vai terminar em Waterloo, em 1815. E aí acabou-se. Tá certo? Então, esse é o interessante paradoxo desse nascimento, né? Porque ela nasce da derrota da Inglaterra para as demais grandes potências. Quais todos os analistas militares reconhecem que, se for apenas pelas tropas de Washington, não ganharia. O conjunto do enfrentamento, não é nem os navios franceses, a Batalha de Yorktown foi a maior humilhação americana antes de Singapura, mas é o conjunto dos enfrentamentos em vários lugares que foi fragilizando a Inglaterra e a levou a aceitar a negociação de paz. Mas então é como se a Inglaterra nascesse simultaneamente de uma derrota da mãe pátria pela mão das demais grandes potências, mas ao mesmo tempo no bojo de uma gigantesca vitória da mãe pátria. Porque a Inglaterra ganhou a Guerra dos Sete Anos, e a Inglaterra, enfim, pelo menos a ela, lhe tocou os louros das guerras napoleônicas. Despeito de que, efetivamente, quem tenha ganho, sim, tenha sido uma coalizão um pouco mais complexa, como todos nós sabemos. Mas, nesse período, prestemos atenção, não é um período qualquer. É exatamente nesse período que todas as grandes potências estão em guerra entre si. E, portanto, com um déficit de atenção muito grande com relação à América. É nesse período onde se joga a hegemonia europeia e a supremacia imperial colonial dos europeus no mundo. É exatamente neste período, digamos, que os europeus estão ocupados com a sua guerra, que en passant passa pelos Estados Unidos, mas depois segue, que os Estados Unidos se independizam e se afirmam como Estado. De tal maneira que quando se instala, digamos assim, a Pax Britânica, a partir do Congresso de Viena, em 1815, os Estados Unidos estão praticamente um Estado sob seus pés. Tá certo? Além disso, porque também souberam usar, neste período de guerra e neste período de confronto das grandes potências, uma enorme sabedoria de negociação e o uso de uma novidade no campo da política internacional, foi a declaração de neutralidade frente à guerra, na medida em que eles se defensavam e se afastavam da guerra. E durante todo o período até 1920, certo, os Estados Unidos negociaram com as grandes potências diretamente. Isso, daquele então, isso significa Espanha, França, a própria Grã-Bretanha, não é? E os países da Santa Aliança, por sua consolidação do seu espaço territorial. No momento de déficit de atenção, mas uma negociação com as grandes potências que tinha como contraparte o fato de que, neste período, tá certo? E muito rapidamente, depois da derrota inglesa, os Estados Unidos foram reabsorvidos pela Inglaterra como fornecedores de matéria-prima, de tabaco, de algodão, tá certo? Para atendimento, inclusive, das necessidades da própria guerra, da Inglaterra e dos demais. Por isso, a neutralidade norte-americana foi extremamente útil do ponto de vista político, da formação do seu território e do ponto de vista econômico, da consolidação pioneira, não é? De uma economia primária exportadora. Foram isso que eles foram pioneiros. Primeiro Estado nacional que nasce fora da Europa, a primeira economia primária exportadora que se forma na Europa, e primária exportadora de quem? De Portugal, da Espanha? Não, da Inglaterra. Tá certo? Que é um outro traço absolutamente fundamental para entender a especificidade e não a excepcionalidade norte-americana, é exatamente o tipo de relação que a Inglaterra e os Estados Unidos estabelecem com a Inglaterra logo depois de 1783, assinada a paz, tá certo? De país.
Em 1794, a Inglaterra e os Estados Unidos assinaram um acordo procurado pelos americanos e que tinha por função, entende, abrir uma espécie de coalizão, de aliança econômico-financeira. Foi uma opção do Hamilton, o ministro mercantilista, tá certo? Que para sustentar sua política monetária e financeira, naquele momento, o nascimento do Estado, viu como única saída o apoio financeiro da Inglaterra. Aí começa um outro aspecto da originalidade americana. Uma relação absolutamente fraterna e cada vez mais profunda do ponto de vista financeiro. Certo? Isso já começa no final do século XVIII e se acelera a partir do século XX, quando a primeira onda de capital de investimento externo inglês se destina, sobretudo, para onde? Sobretudo para os Estados Unidos. Segundo lugar, em 1800 no final da última ou segunda rodada de guerra com a Grã-Bretanha, 1812, 1814, não? Os Estados Unidos assinam um acordo com a Inglaterra de preferência de uso da arbitragem em vez do enfrentamento militar, de tal maneira que, apesar de trepidações nas suas relações secundárias, entende? Já a partir de 1814, 15 e depois 1818, quando assinam um acordo de desmilitarização dos Grandes Lagos, os Estados Unidos é definitivamente o enfant-gâté da Inglaterra, do capital financeiro inglês, da estratégia global geopolítica inglesa e do ponto de vista do comércio também. É certo? Porque em 1815 os americanos abriram alguns portos seus para quem? Para os ingleses. Depois para os franceses, primeiro para os ingleses. E como troca disso, em 1822, o parlamento inglês abriu os primeiros portos asiáticos para os americanos, que já frequentavam a Ásia, como veremos logo em seguida. Então, nesse sentido, não é, o que se percebe é que, de fato, o Estado americano foi um Estado nacional tardio, foi uma economia primária exportadora precoce e ao mesmo tempo, os Estados Unidos nasceu com uma espécie do enfant-gâté, entende? De um pai no qual ele podia chutar e bater e, ao mesmo tempo, sempre gozou da sua proteção, mesmo depois, na segunda metade do século XIX, quando os Estados Unidos praticou uma política agressivíssima, de tipo protecionista e neomercantilista a partir da Guerra Civil. Os ingleses jamais questionaram, protestaram. Pelo contrário, em muitos momentos da trajetória do século XIX, 50%, 60% do investimento americano foi de origem inglesa. Tá certo? Portanto, pensar na hipótese que o capital americano nasceu das terras indígenas ou da genialidade dos imigrantes é uma boa ideia, mas não é suficiente. Não é suficiente. O capitalismo não nasceu nos Estados Unidos. O capitalismo se reconstruiu, se reorganizou, se redinamizou, encontrou novos caminhos, que é outra coisa, no território americano. Mas devidamente aguado pelo capital financeiro inglês todos os dias. Não, e pelo comércio inglês, e pela integração na economia inglesa. Não? Muito bem. Essa originalidade americana é indiscutível, não é? Entretanto, não descaracteriza, não desqualifica o fato de que, desde outros pontos de vista, não é? Os Estados Unidos, apesar desta largada tardia, não é? Quase como se fosse uma periferia do mundo inglês, como se fosse a Europa Central, fornecedora de trigo e coisas desse tipo, não é? Os Estados Unidos, entretanto, desde a primeira hora, mostra sinais, eu não vou me propor aqui na condição de explicar por quê, mas mostra indiscutíveis sinais de comportamento como Estado e como economia extremamente, cada vez mais análogos, convergentes, semelhantes ao das grandes potências, ao dos grandes minotauros. E não dos nossos, por exemplo, estados americanos, latino-americanos. Por onde, por exemplo? Eu diria que o primeiro traço que chama a atenção na história da formação dos Estados Unidos, igual que no caso dos primeiros estados impérios europeus, é o seu expansionismo, vamos dizer assim, compulsivo. Exato como todos os grandes minotauros.
Né? Esse expansionismo norte-americano, que em geral é reconhecido como um expansionismo que é na direção interna do continente norte-americano, não há da conquista do Oeste, enfim, essa coisa todo mundo reconhece, mas o que queria dizer a vocês é que, do meu ponto de vista, o expansionismo americano é originário, é constante, é permanente e é para dentro e para fora da América do Norte. Tá certo? É de natureza territorial, foi, estamos falando do século XIX, estamos falando das origens dos Estados Unidos, mas também foi, desde o início, econômico. Tá bem? E se deu, sim, pela via do mercado, porque inclusive uma parte do território norte-americano foi comprado diretamente no mercado, né? Mas também se deu pela via da guerra. Não é? Essa é uma história muito longa para recontar, não cabe aqui no nosso tempo, mas em grandes linhas eu acho que é necessário pelo menos sublinhar essa articulação entre expansionismo, guerra, território e economia, que é visível no próprio período inicial da Guerra da Independência, na consolidação do espaço entre o Mississippi, a Flórida e os Grandes Lagos, não é? Mas depois essa guerra assume um caráter quase crônico também nos Estados Unidos, igual que na Europa, e apesar da opinião de muitos analistas que consideram o capitalismo americano ter um desenvolvimento pacífico e sem muita intervenção do poder político, a verdade é que entre o final da Guerra da Independência e depois a guerra com a Inglaterra de 1812, os Estados Unidos tiveram a guerra de anexação do Texas em 1835, depois tiveram uma guerra de fricção com os texanos e espanhóis entre 37 e 45, tiveram uma guerra de anexação com o México entre 46 e 48, e aí conquistaram 60% do seu território atual, 60% do seu território atual, tá certo? Depois tiveram a sua própria guerra civil entre 1861 e 65, mas cujos efeitos se estenderam até o compromisso de 1877. Neste período também, do ponto de vista território, guerra, expansionismo, não há que desconsiderar que ocorreram no norte dos Estados Unidos, entre 1811 e 1891, 16 guerras indígenas, e no sul, entre 1813 e 1888, 21 guerras indígenas, o que dá um total de 37 guerras dentro do território americano, para não falar da guerra com o México, a guerra do Texas, a guerra com a Inglaterra logo no início, e depois a gigantesca guerra civil. Não há? No caso das guerras indígenas, não são guerras massivas e grandes, mas têm as características de uma guerra como de guerrilha, uma guerra de fricção, que coloca uma espécie de ameaça e de militarização constante na zona de fronteira. Não? Pois bem, esse movimento expansivo não foi apenas para dentro dos Estados Unidos, a velha história do cowboy, do índio, do mocinho, não foi apenas para dentro dos Estados Unidos e para o oeste, ao contrário do que se pensa muitas vezes. Eu não sei se são informações que temos todos, mas de qualquer maneira relembro o fato que é a Paz de Paris, não é? Que deu o reconhecimento inglês da independência dos Estados Unidos, foi assinado em 1783. Em 1784, os comerciantes norte-americanos já estavam na China negociando, tá certo? E buscando seu espaço, tá certo? E em 1794, graças ao acordo econômico-financeiro assinado com os Estados Unidos, com a Grã-Bretanha abriu mais portos na Ásia e os norte-americanos já negociavam regularmente com os portos de Omã, Batávia, Manila, Cantão. Entre 1801 e 1805, aos 13 ou 15 anos de idade dos Estados Unidos, não é? Que é bem mais interessante, porque já não são apenas os comerciantes que estão na Ásia, mas também estão no Mediterrâneo, e como enfrentam dificuldades no Mediterrâneo, de 1801, o presidente
Thomas Jefferson já montou e mandou para a África uma expedição punitiva, para usar uma expressão clássica dos países colonialistas, expedições punitivas, não é? Que bombardeou Trípoli em 801, bombardeou Trípoli em 804, até que os governos locais cederam aos interesses americanos. Em 1815, tá certo, o Comodoro do Catu também bombardeou, só que agora a moeda norte-americana, enfim, várias coisas que se consideram que estão na origem dos Estados, mas em geral, também na Europa foram processos muito lentos, não, muito lentos, tá certo? O Banco de Londres foi criado em 1694 e a Companhia das Índias Orientais foi criada em 1604, quase um século depois. Esses processos não são simultâneos, né? Não é a mesma hora, porque o que vimos na aula passada dá um pouco a impressão, quando a gente está fazendo uma coisa lógica e estilizada, que num determinado momento é assim, agora temos moeda, temos sistema tributário, temos exército nacional, temos administração pública, centralizada. Não é assim, as coisas são complexas, os Estados Unidos também foram. Mas esse papel cumprido pela Guerra Civil Americana é extremamente importante, do ponto de vista, para potenciar um movimento expansivo que os americanos já tinham, tá certo? No momento exatamente, 1860, que no outro canto do mundo, a Revolução Meiji dá origem ao Japão moderno, que também vai ter um processo vertiginoso de industrialização, centralização de poder e expansão imperial. E o terceiro, que também é da década de 60, início da década de 70, a primeira unificação da Alemanha. Então, nessa década da Guerra Civil Americana, nós temos a Revolução Meiji, nós temos a guerra da Alemanha com a Dinamarca, depois com a Áustria, da Prússia com a Dinamarca, depois com a Áustria e depois com a França, em 1871, e a declaração da criação da Alemanha no Palácio de Versailles, em Paris, que parece que é uma cidade vocacionada por esses acontecimentos bombásticos, mas que os alemães escolhessem Paris, não deixa de ser interessante. Agora, e humilhante para os franceses. Ou pelo menos para os discípulos do Richelieu. Mas a questão é que nesse momento, no fundo, é muito interessante, não cabe aqui para nós aprofundarmos isso, para ter uma visão sistêmica e não apenas também nessa trajetória americana, mais uma vez só endógena, é perceber que em outros lugares do mundo, e interessante, na mesma década, estão acontecendo revoluções ou guerras que estão dando origens a estados que vão se articular com seus capitais nacionais, com seus capitais financeiros e darão origem a um processo de aceleradíssimo desenvolvimento capitalista nos Estados Unidos, na Alemanha e no Japão. Para não falar na Rússia, que também nessa década, depois de perder a Guerra da Crimeia, decreta o fim da servidão e começa um processo também de modernização e industrialização que fará da Rússia também um capitalismo tardio de relativo sucesso menor que os outros países. Então, Hilton escreveu o Capital Financeiro para diagnosticar o que estava passando na Alemanha. O Robson escreveu o Modern Capitalism para diagnosticar o que estava passando nos Estados Unidos. Imagino que algum japonês deve ter escrito o que estava diagnosticando no Japão. Naquela época não líamos isso, entende? E isso estava caracterizando uma situação de mudança sistêmica no capitalismo, em um aparecimento, a candidatura progressiva, a partir daí absolutamente original, de dois estados nacionais nascidos fora da mãe Europa, tá certo? Que vão concorrer à condição de potência, a querer entrar no núcleo das grandes potências, e um Estado, entende, secularmente castrado, impedido de nascer, que nasce no coração da Europa e sacode completamente o tabuleiro geopolítico europeu. Aí começa a grande mudança, onde os Estados Unidos se inscrevem também e ganharão. Mas não é sozinho, não é uma trajetória, como sempre. Não é o capital que foi fazendo suas manobras, suas safadezas e criando uma espécie de um monstro sábio, inteligente que tomou conta do mundo. Não. Em vários pontos do mundo, o capital está fazendo manobras junto com os poderes políticos, entende? E estão gerando uma mudança sistêmica, que no nosso caso, nossas conversas aqui, interessa que afeta
o núcleo central das grandes potências, aquele que eu disse no início, nunca teve mais do que 5 ou 10. Imagina você ter 3 candidatos para entrar de uma só vez no núcleo central, onde, segundo disse um autor norte-americano, se entra um a cada século. Não é? É um clube fechado. Não estou falando do Conselho de Segurança das Nações Unidas, estou falando quem manda de fato nesse assunto. Pois bem, eu acho que para a gente avançar rapidamente, atropelar, o passo seguinte, o momento decisivo dessa história, que agora já não só envolve os europeus, mas essa turma que apareceu, Estados Unidos, Japão e Alemanha, será a Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial é uma guerra que, digamos assim, tem umas 30 teorias e todas elas absolutamente pouco convincentes, mas, de qualquer maneira, na saída da Primeira Guerra Mundial, aí sim existe um certo consenso nas teorias, nos teóricos que tratam da questão de hegemonia. Foi na saída da Primeira Guerra Mundial que os Estados Unidos se fecharam para dentro de si e não quiseram assumir a responsabilidade pelo mundo que os ingleses já não tinham condições de bancar. Não é? Essa é uma teoria, é uma tese muito difundida. Isso é, a falha, esse buraco de poder. Os Estados Unidos não quiseram, como se fosse uma coisa assim, como se poder existisse tal coisa, como não quiseram. É a bola que canta, não está hoje, não é? E isso, então, teria sido, inclusive, na leitura do Charles Kindleberger, a causa central da crise de 30. Não econômica, mas política, a falta de um hegemon, e a falta do hegemon porque os Estados Unidos não quiseram assumir a cadeira que lhe tocava, uma vez que a Inglaterra acabou, não é? Do nosso ponto de vista, a Inglaterra não acabou, pelo contrário, eu diria que o apogeu do Império Vitoriano é depois da morte da Rainha Vitória, não é? E é sobretudo depois que os ingleses assumem a proteção, os mandatos das nações na zona do Império Otomano, entende? Digamos, o Império Inglês, o seu período mais extenso, quando eles foram mais poderosos no mundo, é exatamente depois da Primeira Guerra Mundial. Então é muito estranho essa história de que eles estavam fraquinhos saindo e ninguém queria sentar na cadeira deles. Não. Eu acho que a coisa mais importante de entender o que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial é que, efetivamente, o poder da Grã-Bretanha e da França ainda era suficiente para vetar, entende, a proposta de hegemonia americana na Europa. Era suficiente para vetar o desejo americano de acabar com os impérios dos europeus. E, por outro lado, os americanos não tinham, isto sim, provavelmente, nem cacife, nem disposição de partir para uma briga pelos territórios a conquistar que existiriam disponíveis e com algum grau de interesse. Quais eram? As colônias dos franceses e dos ingleses. Seria um acerto de contas entre os 3 ganhadores. Esse acerto se fez na Segunda Guerra Mundial, não é? Uma Segunda Guerra que, no fundo, do nosso ponto de vista, é uma espécie, quer dizer, enfim, é uma espécie, uma guerra, 2 guerras numa, não é? Onde claramente tem-se uma guerra de 1938, 39, 1941, que é uma guerra europeia, ganha pela Alemanha, sem nenhuma discussão, tá certo? E depois uma Segunda Guerra, que é 1941, 45, que aí é uma espécie de ajuste de contas entre os 3 candidatos à potência que nasceram em 1860 para valer: Estados Unidos, Alemanha e Japão. Esta ganhou os Estados Unidos, tá certo? Ganhou com a bomba de Hiroshima, enfim, ganhou, para variar, que nem no caso dos ingleses com Bonaparte, com a invasão dos russos de Berlim, com a tomada de Berlim pelos russos, enfim, com a mão do gato. Mas, de qualquer maneira, tudo de uma maneira extremamente rápida, o que eu acho que é importante sublinhar nesse período da passagem da primeira para a segunda parte da guerra, é 1941, é a famosa Carta Atlântica. Por que a Carta Atlântica? Porque ali, de fato, se consagra a inversão dos papéis.
Mas não é um conflito, não é uma superação, é a vitória depois de uma guerra hegemônica. Não. Eu diria que a Carta Atlântica é uma fusão, uma gozosa fusão entre os Estados Unidos e a Inglaterra com troca de cadeiras. Acabou-se. Já estavam juntos desde sempre. Isso o que não descaracteriza que tenham problemas, atritos, briga aqui, briga ali, parará. Não é? Mas, no essencial, eu diria que a passagem da supremacia da Inglaterra para os Estados Unidos foi igualzinha que a passagem da Holanda para a Inglaterra, como nós comentamos na aula passada. Uma espécie de fusão, no caso da Holanda, inclusive um casamento, para facilitar. Financeira, matrimonial e uma invasãozinha bélica da ilha. Nesse caso, entende, a fusão definitiva se dá na Carta Atlântica, no Acordo Atlântico, de tal maneira que, depois da Segunda Guerra, seja em Bretton Woods, seja na definição da nova fronteira de bipolarização e de competição no mundo, isso é a Guerra Fria, a Inglaterra cumpre um papel absolutamente decisivo ao lado dos Estados Unidos. Tá certo? Isto é, depois de 45, se nós quisermos pensar, a Inglaterra redesenhou o mundo com os americanos em 18, com os franceses no meio, redesenha sozinho com os americanos em 45. E em 1979, depois da crise de 73, o início da restauração liberal conservadora da década de 90 é desenhado e comandado de novo sozinho pelos ingleses e pelos norte-americanos, tá certo? Em 1991, depois da Guerra Fria, quem desenhou a estratégia da Guerra do Golfo foram os ingleses norte-americanos, agora de novo são os ingleses norte-americanos. É triste ilusão dos pobres que ainda esperam que a Inglaterra algum dia decida sentar lado a lado com o euro, com os alemães e os franceses. Não há, sua opção já está feita há muito e muito tempo. E é uma opção, eu diria, abusando da palavra estrutural. Não depende da boa vontade. Esse primeiro-ministro até queria, já não quer. Entende? Tá certo? Muito bem. E já agora chegando ao fim, entre 45 e 73, Hobsbawm falou da época de ouro e tantos outros falaram da hegemonia econômica benevolente dos Estados Unidos dentro do mundo capitalista, enfrentado na bipolaridade com o mundo soviético e assentado sobre uma engenharia econômica que teve nos Estados Unidos, na Alemanha e no Japão. Interessante, não é? São exatamente os três de 1860, são exatamente os três que se destroem em 1945, são exatamente os três que pivotam o milagre econômico capitalista dos anos 50 até a crise de 70. Não é? Hoje, entre outras coisas que estamos assistindo, é exatamente, já faz tempo, o engavetamento dessa engenharia e a sua troca por uma outra que passa pela conexão Estados Unidos-China e alguns outros pontos da Ásia. Assim, do meu ponto de vista, deve ser lida a paralisia japonesa e alemã, que foram, de certa maneira, descartados do epicentro da engenharia que moveu o sistema na época de ouro. Mas por que foram descartados? Exatamente porque, a partir de 1970, a partir da crise, a partir da guerra do Vietnã, os Estados Unidos começam efetivamente o que eu chamaria uma espécie de escalada definitiva em direção não mais da hegemonia. Já tinham na Europa, na América, na Ásia e no Oriente Médio, depois de 56, quando expulsaram os franceses e os ingleses de lá. Ponto. Não é? A escalada depois do Vietnã é na direção daquilo que na primeira aula chamamos, entende, com uma propensão do sistema ao poder global, uma propensão do sistema ao império mundial. Sem que chegue lá, até hoje não chegou lá, não é? Não dá para saber se chegar lá. Mas, nesse período da hegemonia benevolente, quando chega em 1991, sim, o que se descobre, os mais cegos, os menos informados, os mais envolvidos pela luta ideológica, é que à sombra da Guerra Fria, enfim, os Estados Unidos de fato haviam e implantaram uma infraestrutura militar global
essa sim, sem precedentes no mundo, até porque a União Soviética fez pequenas movidas, em geral na sua zona próxima, até porque não tinha capacidade logística de sustentar intervenções fora da sua zona próxima. Talvez a mais ousada tenha sido o Afeganistão, a mais enlouquecida tenha sido Cuba, num momento de desvario do Khrushchev. Mas os americanos não. Então, quando cai a cortina da Guerra Fria, quando passa a neblina, o que se observa é que os Estados Unidos tinham acordos militares bilaterais do tipo daquele: se precisar, intervém; se não precisar, se comportar mal, também intervém. Não é? Com 130 dos 194 países que tem no mundo, 130 países. Tinha aproximadamente conhecidas 700 bases militares no estrangeiro e tinha, antes dessas últimas guerras, em torno de 300 mil homens no estrangeiro, 100 na Europa, 100 e poucos na Ásia, enfim. Agora mudou essa presença e tal. Até porque aumentou a presença americana na Ásia Central, enfim, isso é uma coisa da década de 90. Não é? De tal maneira que, quando a Guerra Fria chega ao final, de fato, os Estados Unidos dispunham de uma infraestrutura militar global, que, somada à globalização dos seus capitais e interesses financeiros, fez indiscutivelmente, que o mundo chegasse mais próximo do que nunca de um império mundial. Já não a hegemonia benevolente e bipolarizada do período 45-73, não. Um hiperpoder sem contestação e um sistema mundial sem bipolaridade. Isso será possível? É possível pensar que o poder americano siga crescendo sem nenhuma oposição ou limite? E se isso ocorrer, nós não havíamos dito na aula passada que seria a negação do próprio sistema, o fim do sistema, a entropia do sistema pela monopolização absoluta do poder? Nós dissemos, que acho que tivemos até depois um debate aqui no final da aula, alguém me perguntou, eu disse, se isso acontecesse, pelo menos no campo da física, se deveria pensar no aparecimento, no surgimento de um novo universo, não é? Eu não vejo, acho que novo universo não dá para ver, não é? E, portanto, a minha análise da aula passada não era nessa direção. Não, o sistema até hoje como que reproduz pela própria necessidade. E disse na aula passada, atenção, não se chega à monopolização absoluta do poder, não é nem por benevolência, tá certo? Nem por boa vontade ou qualquer coisa parecida, ou mesmo porque este poder encontre resistências que ele não consiga transpor. Não é? Eu diria que porque, segundo a lógica do sistema, não há acumulação de poder nem de riqueza sem competição e a guerra. E, portanto, a destruição do competidor complementar seria a negação do próprio sistema. Nesse sentido, a pergunta sobre o futuro do poder americano não é o tema da última aula desse curso, que toca a mim dar, não é? E nessa ocasião, aí sim, pretendo tratar de uma maneira um pouco mais detalhada a partir da escalada americana depois da Segunda Guerra Mundial, em particular depois da crise da década de 70, como é que muda a natureza desse processo de acumulação de poder, para ver se conseguimos terminar daqui a algumas semanas ou meses com alguma ideia sobre para onde vai ou aonde estão os limites do poder americano. Obrigado.